Boa noite. Vamos dar continuidade então com o Livro dos Espíritos, né? Agradecendo a Darlene aí pela primeira parte do Evangelho. E é uma sequência, né? As coisas acabam encaixando, né? Que a obra é uma só. Então os assuntos vão encaixando de acordo com a sequência natural. A Darlene chamou a atenção, todo mundo ficou caladinho. Quem quiser ficar tudo bem, mas pode participar. Só reforçando, né? É participativo, pode ficar à vontade. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. A gente não deixa, não briga até, mas pode falar. Bom, a gente está falando sobre um assunto bem interessante. Materialismo. É o tema, né? Materialismo. Nós já vimos a questão 147 e hoje é a 148. E o Kardec começa perguntando: não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Pergunta do Kardec para os espíritos, né? Na verdade, a nossa pergunta que foi feita para os espíritos através dele, né? Porque eu sempre acho que sabia a resposta. Mas ele tinha que perguntar para ficar escrito para nós. Então veja, não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Ou seja, vamos então começar a implantar o analfabetismo? Proibir as pessoas de estudar certas coisas, talvez? Certas filosofias, né? Esses ensinos mais fora da religião, no caso, né? Seria isso? É uma coisa interessante para a gente pensar, né? Aí tá. Os espíritos respondem assim: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas, porque não dispõem para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre entre eles, mostrar-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Então ele faz, os espíritos trazem uma série de considerações sobre essa questão do materialismo. O que nós vimos até agora, considerando que a gente começou outro dia mesmo, né, o estudo do Livro dos Espíritos, quando nós vimos a escala espírita, vamos recordar? A escala espírita, 3 ordens, de baixo para cima, né? Imperfeitos, bons e puros. Beleza. Imperfeitos, bons e puros. Está colocando todos os espíritos que estão dentro do nosso ambiente, vamos colocar assim. Características dos espíritos imperfeitos: domínio da matéria sobre o espírito. Dos bons: domínio do espírito sobre a matéria. E dos puros: nenhuma influência material. Aí a próxima pergunta é mais terrível, né? Em qual das classes, ou qual das ordens nós estamos? A terceira. Por quê? Porque nós somos mais ou menos materialistas ou mais ou menos espiritualistas.
os que já estamos buscando o conhecimento do lado espiritual, nós já somos um pouco mais teoricamente espiritualistas. Mas na prática, continuamos mais materialistas do que espiritualistas, nesse nível que estamos de espíritos imperfeitos. Porque há domínio da matéria sobre o espírito. Então nós temos demonstrações simples, básicas, né, de materialismo. Medo de morrer. Por quê? Nós vamos continuar vivos, não vamos? Como espírito? Então morrer é sair do corpo físico, do corpo material, da matéria, é deixar o quê? As pessoas? Que pessoas? As pessoas que estão materializadas junto de nós? Porque essas pessoas que vão morrer também, ou que já foram, estão num outro plano, vivas. Qual a dificuldade? Elas estão sem corpo e nós ainda estamos no corpo, por isso não vemos. O inverso é a mesma coisa. Isso é o assunto, é o principal, né? Considerando assim. Mas tem outras situações. Quais são as nossas principais preocupações atualmente? Vamos esquecer a morte um pouquinho. Mas as nossas principais preocupações estão girando muito mais em torno das coisas da vida material. Certo? É claro que isso faz parte da nossa vida. As coisas materiais são necessárias. O corpo é necessário. O complemento da vida física é necessário. Então, o que vai acontecer? Materialismo é uma espécie de adoração à matéria. Espiritualismo seria uma espécie de adoração ao espírito. Não é? Nós ainda estamos, por necessidade, ligados à matéria, à vida material. Mas já podemos desapegar da vida material, mesmo utilizando, nós ainda estamos, de uma certa forma, escravizados a ela. E é isso que Jesus propõe no Evangelho. Não se pode servir a dois senhores. Servir a Deus e a Mamon. A Deus e as riquezas, a Deus e as coisas. Aí, então, o que Jesus quis dizer com isso? A diferença de servir e de utilizar. Servir é a escravidão que existia lá no passado e que existe hoje de alguma forma. Então, servo daquilo. Escravo daquilo. Então, eu sou escravo do dinheiro, da vida material, escravo das coisas da vida material. Mas alguns só utilizam as coisas da vida material. Então, se traduzirmos o ensinamento de Jesus, ele estaria dizendo para nós, para usar sim as coisas do mundo material, sem escravização a nenhuma delas. Servir a Deus, ao Espírito. Ao espiritualismo, no caso, à espiritualização. Então eu sei que eu preciso dessas coisas e sei que elas vão passar. Que vai chegar um momento que eu não vou precisar mais. Então eu vou me desprendendo delas naturalmente, sem me escravizar e sem sofrer por elas. E vou começar a me espiritualizar, me tornar escravo do Espírito, porque esse não vai me trazer nenhuma consequência ruim, negativa. Nesse sentido, estamos na balança, né? Entre o materialismo e o espiritualismo. Tá? Que é o contrário de materialismo e espiritualismo. Né?
Bom, mas tem um outro argumento também que eu gosto muito aqui na questão número 4 do Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se eu marquei, desmarquei. Marquei. A questão número 4 do Livro dos Espíritos. Está no item que chama assim: provas da existência de Deus. Porque normalmente o materialista não acredita em nada espiritual, né? Não acredita em Deus. Muitos dizem, não acredita em Deus, não acredita em nada. Eu só acredito aqui na vida, que morreu aqui e acabou tudo. Tá? Ele pergunta: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Não sei se a maioria aqui já se perguntou isso. Será que existe uma prova da existência de Deus? Foi o que o Kardec perguntou para os espíritos. E eles deram uma resposta interessante. Num axioma, numa verdade, que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Olha só. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. O que não é obra do homem? O próprio homem. O próprio corpo humano. Observe toda a natureza. Os pássaros, as plantas, as flores, os insetos, tudo que está à nossa volta. Então, o que ele manda fazer? Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, tudo isso não é obra do homem. Por que não é? Porque não foi o homem que fez, e quando acontece alguma coisa nesses ambientes todos aí à nossa volta, o homem não consegue repor com a mesma perfeição, com a mesma qualidade que tinha antes. Aí você faz uma lista de tudo isso, e aí vem a pergunta: se não foi o homem que fez, mas existe, quem fez? Então precisa existir um ser superior ao homem que fez essas coisas todas e cuida e que mantém essas coisas todas. Então esse seria um raciocínio bem lógico, né? Bem racional. Mas aí vem o outro, né? E se as pessoas não quiserem pensar assim? Não quiserem raciocinar? Não quiserem, não tiver interesse? Eu vou perder tempo com essas coisas? Não, fica pensando nisso não. Né? Vou ficar pensando nisso aqui? Não, vou queimar pestana aí pensando nessas coisas, não. Aí se a pessoa não quer entender, ela não vai aceitar nenhum argumento. Tá? Porque nenhum argumento serve para quem não quer entender, para quem não quer aceitar. Tem gente que fala assim: nem se eu visse, eu acreditaria. Então, já está dizendo, né? Eu vejo, mas não acredito. Então não vai acreditar, porque aqui não vai ver Deus, por exemplo. Ele vai ver os efeitos que são atribuídos a Deus. Deus é a causa. Nós só vemos aqui o efeito, porque o efeito está materializado, a causa não. Aí o que o Kardec diz aqui para nós? No Livro dos Médiuns. Hoje uma pessoa me fez uma pergunta sobre um assunto que está no Livro dos Médiuns. Aí eu respondi, né? No Livro dos Médiuns, no capítulo 15, no item 182, tem esse título e essa resposta a partir desse item do Livro dos Médiuns. Aí a pessoa me respondeu assim: ah, mas o Livro dos Médiuns é muito complicado, né?
é difícil de se compreender, de entender. Aí eu prefiro então perguntar para alguém assim. Fica mais fácil, mais cômodo. Entendeu? Aí vem a dificuldade para entender as coisas. Uma das coisas é você entender, achar alguma coisa que você entenda. Na fase inicial, nós precisamos de referência. A referência é uma obra séria. A codificação do Espiritismo, para nós, é uma obra séria. Então, nós precisamos ler essa obra e buscar o entendimento dela. Vai ser fácil? Não. Fácil é romance. Alguns deles que vão trazer para nós as histórias do dia a dia. As histórias que a gente está careca de viver aí e que não consegue tirar nenhuma consequência do que está acontecendo. O que o romance faz, por exemplo? O romancista faz, né? Ele escreve sobre aquele assunto, floreia o assunto e coloca à disposição das pessoas que vão se interessar baseado no assunto que é assim de interesse delas e de uma certa forma fácil, porque já é conhecido. Mas nós estamos falando aqui de coisas desconhecidas. Desconhecidas, aparentemente, que na verdade seriam coisas que estão esquecidas. Porque nós já tivemos acesso a todo esse tipo de conhecimento e nós não estamos aqui vendo tudo isso pela primeira vez, não. Está esquecido. Aí a gente tem que rever, relembrar, repetir a leitura, os estudos desses assuntos, para que eles se fortaleçam em nós e o aprendizado vai ficando mais amplo. Mas se eu não estudar, eu vou continuar pegando o achismo das pessoas que eu acho que sabem. O mesmo se deu hoje. Hein? Eu recebi uma mensagem hoje de uma pessoa perguntando. Uma pessoa me perguntou a respeito do Espírito Santo. Qual que é a visão espírita do Espírito Santo? E essa pessoa é católica. Eu respondi assim. Respondi certo. Aí eu dei a resposta. No livro O Espírito da Verdade, capítulo X, André Luiz nos dá algumas orientações acerca de algumas palavras. Aí batei a foto. A primeira é do Espírito Santo. Aí fala sobre o Espírito Santo, céu, inferno, purgatório. Tem lá, o capítulo chama capítulo 8, o título, a rigor. Eu falei para ela, é a resposta que eu dei. Dá a referência. Dá a referência. Se não fica achismo. Se eu respondo, é claro que eu vou responder baseado em alguma coisa. Normalmente eu faço isso. Mas não fica tão seguro. Porque se eu não der referência, não vai ficar tão seguro. Mas se eu dou a referência? Livro dos Médios, para uma pessoa que é espírita, né? Claro. Aí o que o Livro dos Médios diz aqui sobre esse assunto? O Livro dos Médios é dividido em duas partes, né? Na primeira parte tem as instruções preliminares, né? São 4 capítulos. Depois vem a segunda parte, que vai desenvolver todos os assuntos relacionados com a mediunidade. Bom, nesses 4 capítulos iniciais, tem um que chama O Método, que é o capítulo 3. No item 20, ele fala assim: devemos distinguir 2 classes principais de materialistas. Na primeira, estão os que o são por sistema. O capítulo 4 aqui, o título é Os Sistemas. Os sistemas foram as formas que pessoas de diversas culturas, de religiões, da ciência, arranjaram para explicar os fenômenos espíritas em geral. Certo? Ele chamou de os sistemas. Aí põe sistema diabólico, diversos outros sistemas aqui, neste capítulo 4, desse mesmo livro, que é a primeira parte. Aí então aqui ele já usou essa expressão. Devemos distinguir duas classes principais de materialistas. Na primeira estão os que são por sistema, porque têm uma ideia própria. Certo?
Eu sou materialista. Então, se alguém pergunta, por que você é materialista? Eu posso simplesmente dizer que eu não acredito em nada fora da matéria, em nada que eu não possa pegar, que eu não possa palpar, que eu não possa ver, que eu não possa sentir. Então, a minha definição, a minha explicação para ser materialista é essa. Mas eu posso arranjar uma série de outras. Tem o cientista, por exemplo, pode dizer, o pessoal da medicina, por exemplo, ele pode dizer que ele dissecou um cadáver e que não viu alma, não viu espírito. Mexeu lá, abriu o cadáver todinho lá, mexeu, tirou tudo que ele conseguiu e não achou o espírito. Tem um exemplo desse em uma dessas obras. Certo? É um sistema. Ele está baseado em algo que ele acha que é racional, porque a ciência é racional. E tem uma série de outras coisas. Fala, não, tudo isso aí é coisa da natureza. Então, essas coisas que estão materializadas aí, esse olhar para tudo que está à volta, que não foi feito pelo homem, isso foi feito pela natureza. Está respondido para a pessoa. Para ela, isso basta. Tem algum outro aí que vocês lembram? Alguma outra explicação para ser materialista? Não? Então, cada um vai ter o seu sistema, a sua explicação. É o que ele fala aqui. Então, uns são por sistema. Para eles, não há dúvida, mas a negação absoluta segundo a sua maneira de raciocinar. Aos seus olhos, o homem não passa de uma máquina enquanto vivo, mas que se desarranja e depois da morte só deixa o esqueleto. Seu número é, felizmente, bastante restrito e, em parte alguma, representa uma escola abertamente declarada. Não precisamos acentuar os deploráveis efeitos que resultariam para a ordem social da vulgarização de semelhante doutrina. Estendemos-nos suficientemente a respeito em O Livro dos Espíritos, na questão 147 e 148. Quando dizemos que a dúvida dos incrédulos cessa diante de uma explicação racional, é necessário excetuar os materialistas radicais, que negam por toda a potência e qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina nessa opinião por orgulho e acha que deve mantê-la por amor próprio. Então, essa é a minha crença e eu não abro mão disso. Fechado. Certo? Não abro mão. Então, esse é o radical, né? Persistem nela apesar de todas as provas contrárias, porque não querem ficar por baixo. É quando o orgulho prevalece, né? Nada se tem a fazer com eles, nem se deve acreditar na falsa expressão de sinceridade dos que dizem: fazei-me ver e acreditarei. Há os que são mais francos e logo dizem: mesmo se eu visse, não acreditaria. E a segunda classe? A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa, compreende os que o são por indiferença. E podemos dizer, por falta de coisa melhor. Já o materialismo real é um sentimento antinatural. Não o são deliberadamente e o que mais desejam é crer, pois a incerteza os atormenta. Sentem uma vaga aspiração do futuro, mas esse futuro foi-lhes apresentado de maneira que sua razão não pôde aceitar, nascendo daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Para eles, pois, a incredulidade não se apoia num sistema, ela não tem uma estrutura, ela não tem uma referência, né?
Então, logo lhes apresenteis alguma coisa de racional, eles a aceitarão com ardor. Esses podem nos compreender porque estão mais próximos de nós do que poderiam supor. Aí o que o Kardec ensina nesse capítulo aqui? Eu li aqui, vocês viram que não é tão difícil de entender, não é? Eu li o livro dos médiuns. Dá para entender, não dá? Pois é. Mais para baixo aqui, ele vai falar que quando a gente quiser conversar com uma pessoa sobre esses assuntos, é para ver se a pessoa tem alguma crença, aceita uma possibilidade para esse lado espiritual. Se ela responder com meias palavras, ou com interrogações, ou com dúvidas, ele fala que é para deixar. Deixa para lá. Vai chegar um momento que as pessoas vão precisar e vão querer entender. É o momento certo. Tá? E diz o seguinte: quando for conversar com alguém que aceite conversar a respeito, mesmo que se diga materialista, mas está aberto para conversar, ele fala que é para partir do conhecido para o desconhecido. E é extremamente racional até, né? Aí volta lá na questão número 4. O que é o conhecido para o materialista? A matéria, que é conhecido por todos nós. O que é desconhecido para ele? O espírito. O espiritualismo. O que está relacionado com o espiritualismo. O invisível. O imperceptível pelos nossos sentidos. Então, como que nós vamos conversar com ele? Eu tenho até citado, às vezes, as reuniões mediúnicas. Do dia que o Pai Joaquim falou da importância da gente conversar com os espíritos no plural, porque a gente só conversa com um através do médium. Mas ele representa um grupo. Aí o Pai Joaquim falou da importância de conversar no plural, para que todos os outros prestem atenção no que está sendo falado, porque eles vão entender que está sendo falado para eles também. E é verdade, é por isso que eles vêm aqui. Então, o que nós percebemos? O espírito, o desencarnado que vem através de um médium, ele está naquele ambiente, naquele momento ali, se sentindo sozinho. Ele não vê os outros espíritos que estão em torno dele. Aí você diz para ele que ele já desencarnou, ou que já morreu, né? Ele não aceita. Mesmo ele tendo religião, mesmo ele se dizendo espiritualista, ele não aceita em princípio. A maioria não aceita. Não, que é isso? Eu morri? Você está doido? Vocês estão querendo me enfeitiçar? Cada um arranja uma história, um sistema, né? A gente vai conversando com ele, tentando mostrar, e ele vai resistindo e argumentando, porque ele vê o corpo dele. Ele sente o perispírito que ele está vendo ali, está tão materializado ainda, que ele sente, ele tem uma ilusão de que aquilo é o corpo dele. Ele não tinha nenhuma noção disso antes. Aí você vai conversando com ele e a gente pergunta: você vê mais alguém aqui à sua volta? Ele diz: não vi. A gente insiste: observe melhor. Ele observa, e às vezes da segunda ou terceira observação, ele diz: tem muita gente aqui. Quem são essa gente que está ali? Chegou agora? Não, já estava. Por que não via antes? Ele estava fechado na visão material. Os sentidos dele ainda estão materializados. E ele não tem uma abertura para o espiritual. Quando a gente fala isso com ele, ajudado pela espiritualidade, ele abre as percepções espirituais. Aí ele começa a ver, começa a sentir, começa a ouvir. E aí a gente pergunta para ele: vendo essa multidão aí agora, tem alguém conhecido? Uns dizem que não,
E às vezes a gente fala, observa melhor. E às vezes diz, ah, sim, tem aqui, fulano de tal. Ah, mas quem é essa pessoa? Ah, o senhor José lá. Mas quem é esse senhor José? Ah, era o meu vizinho. E ele já morreu? Já. Você o viu depois que ele morreu? Não, nunca vi. Será por que você está vendo ele agora? Partiu do desconhecido ou do conhecido para o desconhecido. Primeiro materializou a pessoa que ele conhece, que está vivendo o mesmo fenômeno que ele, o da morte. E aí a gente fala, converse com ele. Ele fala, ah, ele tá rindo para mim. Ele está me chamando para ir com ele. Nós dizemos a ele, então vá. Provavelmente foi ele que trouxe você aqui. Aí ele vai com o outro, aí a ajuda está organizada. A partir daí, ele vai reconhecer que ele está desencarnado, como todos aqueles outros que estão ali em torno dele, e vai passar a viver a vida espiritual, ou na vida espiritual, com uma outra visão de tudo isso. Esse mesmo argumento, um pouquinho diferente naturalmente, né, nós podemos usar aqui no mundo material, com as pessoas que ainda estão vivas aqui, mas que aceitem acompanhar um raciocínio lógico nesse sentido. Claro que nós vamos usar outros exemplos, né? Mas o raciocínio é praticamente o mesmo. Você vai dar exemplos para a pessoa de coisas do mundo espiritual que a maioria de nós não percebe, não observa, não sabe. E se a pessoa está com boas intenções, ela vai perceber, ela vai entender e vai começar a pensar pelo outro lado, certo? Então esse é um ponto importante que o Livro dos Médiuns traz aqui no método. O Kardec ensina a conversar com os materialistas, por exemplo. Ok? Isso também, isso é muito comum acontecer nas reuniões mediúnicas. Outro dia mesmo, uma pessoa se manifestou, uma entidade feminina, colocando que era da Igreja Católica Apostólica Romana e o que ela estava fazendo aqui. Se havia algum tipo de bruxaria, de magia, de feitiçaria. Nós estamos conversando e tal, e ela não aceitava, ela queria conversar com um padre, ela queria ter uma explicação de um padre. E aí, durante a conversa, ela disse que estava com um problema de coração, fez uma cirurgia e tal, não sei o que e tal. E aí nós colocamos, olha, você já não está mais entre as pessoas vivas no plano físico. Você continua viva, mas agora numa outra dimensão que nós chamamos de plano espiritual. Aí eu questionei, qual é a ideia que você tem de morte? Você ia à missa, você ouviu o sermão do padre, qual é a ideia que você tem de morte? Aí ela colocou, não se pode evocar os mortos, não se pode conversar com os mortos. Ah, mas se a pessoa deixa o corpo, qual que é a ideia que você tem? Aí ela colocou, a pessoa vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Então vamos raciocinar. Então vamos imaginar que uma pessoa é enterrada, o corpo físico é enterrado. Você já foi algum dela? Já. Tá. Se essa pessoa vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno, ela vai com o corpo que foi enterrado. E se ela vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno, ela vai perder a consciência de que encontra lá? Como que ela vai constatar que está no céu, no purgatório ou no inferno? Como que ela vai saber que se encontra lá? Ah, mas isso é um mistério que ninguém sabe. Isso não se pode contestar. Ou seja, é a questão justamente isso. É você dar à pessoa elementos para que a pessoa comece a raciocinar.
Como ela não tem um hábito de fazer um raciocínio nessa direção, é muito mais cômodo colocar esse sistema que já foi trabalhado mentalmente durante toda a existência. Isso é um mistério. Isso não tem como saber. Aí eu disse para ela assim, olha, temos aqui padres, freiras. Caso você queira, você pode conversar com o padre. Ah, eu aceito, eu quero conversar. Aí ele no canto. Eu disse assim, você está percebendo? Ela está aproximando um padre aqui, mas eu nunca vi, eu não conheço. Vá com ele, converse com ele vai te explicar. Aí ela aceitou e foi. Ou seja, para a gente perceber como que as pessoas, elas se acomodam dentro de uma situação e não se permitem a raciocinar. Então, os maiores legados que a doutrina espírita com Kardec nos deixou é a capacidade de raciocinar que nós ainda não temos. Nós ainda não atingimos um nível de racionalidade em nossa humanidade. Então, é uma obra que Clarencio explica. Saímos do instinto para a inteligência, da inteligência para a racionalidade. Nós estamos nesse processo de transição. Isso. A doutrina espírita, ela abre essa era para sairmos da inteligência para a racionalidade, a fim de avançarmos da racionalidade para a humanidade. Isso. E nessa questão, vejam bem, são etapas. E nessa questão do padre, é o mesmo caso de outro segmento religioso, pastor, né? Não, se for pastor, aí a pessoa, o espírito aceita, né? Isso. Dialogar, ser conduzido e ouvir. Aí o Pai Joaquim falou que aqui no Cantinho tem agora um núcleo protestante. Padre já tem há muito tempo que o Manuel Maria da Silva era padre, né? Então agora tem um núcleo protestante. Então, quando vem protestante, eles já são encaminhados para as pessoas que estão nesse núcleo e já vão receber por espíritos que foram protestantes e que agora já conseguiram conciliar as coisas. Certo? Mas a ideia, essa do raciocínio, nesse sentido de você partir de uma coisa objetiva para outra subjetiva, é um caminho interessante, inteligente até, né? Você vai mostrar à pessoa o que ela consegue apalpar. A partir dali você vai mostrar esse outro lado que ela não tinha pensado ainda, com uma explicação, um argumento lógico, para que ela consiga entender e acompanhar direitinho. E aí acaba dando certo, né? Aquela menina lá quer falar... Tá vendo? Já esqueci seu nome de novo. Não, mas muito obrigada. Pode continuar com o menino mesmo. Tá bom. Eu ouvindo o que o Delano está falando, vou advogar, né? As pessoas que ainda não estão na doutrina, não aceitam, não acham que não vai fazer, vou falar do terreno que eu conheço, que é o catolicismo. Ainda que muito católico, muito fervoroso, pode ser até radical, existem situações, oportunidades dentro do catolicismo que dá para a pessoa parar e pensar um pouco além do que é do catecismo que se coloca ali. Entendeu? Existem passagens bíblicas, inclusive, que devem ser questionadas aos padres, bispos e sei lá o quê, sobre essas questões da espiritualidade, da existência do plano espiritual. Sim. Eu só acho que as pessoas mais idosas, mais enraizadas no catolicismo têm essa dificuldade. Mas existe, por exemplo, como que um católico não vai acreditar na imortalidade da alma? Ele tem que acreditar na imortalidade da alma. De alguma maneira. Entendeu? Sim. Então, dentro da própria, eu estou falando do que eu conheço, dentro do próprio catolicismo existem pontos que a pessoa, se questionar, ela está um passo
de entender melhor esse pós-morte. Sim, só que as respostas são, vamos dizer assim, conclusivas, definitivas às vezes, certo? E a pessoa não tem direito, na maioria das vezes, de questionar. Tem? Não é que não, aliás, não sei se tem esse questionamento, a pessoa deve questionar. Não, tá, da sua experiência, você chegou a discutir com algum padre, com alguma autoridade da igreja sobre essas questões? Sim, cheguei sim a discutir. A resposta que foi dada foi a mesma resposta que é dada no geral? Não. Ou foi uma conversa particular em que eles puderam extrapolar um pouquinho e aí ele foi um tiquinho além e às vezes até pediu para não comentar com ninguém? Na verdade, eu sempre fui muito questionadora. Então, uma hora, ou eles perdiam a paciência, ou eles riam, ou eles explicavam e falavam assim, não, há que se pensar, você pode ler tal livro, tal livro, tal. Porque eu perguntei, então vendo o que aconteceu, vamos ver a vida dos santos? Vamos. Tá, aonde que estão os santos? Como estão os santos? São Fulano e São Beltrano. Entendeu? Então, assim, das 3 umas, já com 16 não foi culpado, só ele foi culpado. Então, assim, uns não queriam nem saber. Não sei se essas ideias ficam para cima de mim, não. É desse jeito. Então, essa é a dificuldade. Tem pessoas que se sentem constrangidas de ir questionar, porque às vezes já é passado antecipadamente que tem os mistérios de Deus que não devem ser questionados. Tem isso? Entendeu? Tipo, você vai me fazer uma pergunta, eu imaginar que vocês vão fazer pergunta, e falar, tem umas coisas aqui que são mistério de Deus. A gente não pode questionar, que pode virar um pecado mortal. Alguém vai fazer pergunta? Entendeu? E principalmente depois que eu falar que é mistério de Deus. Então essa liberdade o Espiritismo trouxe para nós, para a gente poder pensar com tranquilidade que Deus não nos castigaria por questionar alguma coisa, por querer saber alguma coisa assim, para entender melhor e para viver melhor. E é o que acontece. Né? A gente passa a viver melhor quando entende as coisas. Mas a espiritualidade, as pessoas que estão nessa situação, ou seja, elas não têm conhecimento. Elas chegaram ali sem saber o que é um plano espiritual, o que é perispírito, o que é espírito. Chegaram lá, só espírito mesmo. Então, nada. Aí no Evangelho... Mas essas pessoas, elas têm um ônus em cima disso, sofrem por causa disso? Necessariamente não. Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo tem aquela classificação da fé. Aí ele fala da fé cega e da fé raciocinada. Tá? A fé cega é aquela que a pessoa aceita uma orientação, uma informação como verdadeira e acredita naquilo. Então, por exemplo, isso é a vontade de Deus. Se a pessoa acredita que aquilo é a vontade de Deus, ela se tranquiliza e não vai sofrer tanto. Quem tem essa fé bastante forte, ainda que sem raciocinar, né? Por isso que é chamado de cega. Aí é uma entendeu? resignação por parte da Resignação, exatamente. Entendeu? Então a pessoa vai aceitar. Eu me lembro de uma vez uma pessoa argumentando que tinha uma pessoa que era protestante, que estava na fase terminal já, com câncer, com muita dor, né? E alguém chegou e comentou perto dele de que uma pessoa tão boa, tão isso e tão aquilo, religiosa e tal, por que estaria passando por aquele sofrimento todo? Então ele simplesmente respondeu que Jesus sofreu muito mais do que eu. Ele estava resignado. Ele não precisava da explicação que nós temos hoje sobre
Jesus ter vindo ensinar para nós e passar por tudo aquilo e tal, e que tem os nossos campos. Exatamente. Isso. Então, não estava sofrendo, estava sentindo dor. Certo? Então, a diferença está aí. Quando nós vamos aprendendo, a inteligência vai desenvolvendo, nós vamos crescendo intelectualmente, principalmente, nós vamos ficando mais exigentes. E vamos começando a buscar mais respostas. E é aí que a gente vai procurar uma doutrina que seja mais racional. Existem algumas, né, que são mais racionais, que não alimentam a fé cega. A gente passa a ficar racional, perguntador, questionador, e vai precisar estudar cada vez mais, até chegar na fé raciocinada, que os Espíritos dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a ideal. Porque é a fé raciocinada, né? É aquela que pode encarar a razão, o fato, o acontecimento, frente a frente, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Então é alguém que vai encarar a morte frente a frente, sabendo e entendendo o que está acontecendo de cá e de lá, sem se abalar. Essa razão, essa lógica, esse raciocínio lógico, por que o materialista, então, tem essa dificuldade, visto que é racional, é 2 mais 2 e pronto? Sim, mas o materialista, no caso, ele só acredita na matéria. Qualquer coisa que se apresentar para ele, em princípio, fora da matéria, ele não aceita. Entendeu? É essa que é a dificuldade. Ele não aceita raciocinar. Não, isso aí não existe, não. E aí não tem como. Porque tem as defesas que a pessoa usa intimamente para se defender de processos de mudança de comportamento, inclusive. É muito mais complexo do que ser ou não ser materialista só. Existem materialistas excelentes, pessoas muito boas, muito corretas, e que agem como cristãos ou como crentes em Deus de maneira melhor do que muitos espiritualistas, né? Mas quando vai chegar na questão aí do entendimento dessas coisas por esse lado, aí as coisas se polemizam e não vai dar jeito. Então, nesse caso, o que eles preferem? Não, eu acredito em Deus, para mim basta. Alguns. Outros, não acreditam em nada, só acreditam aqui na matéria. Eu só acredito nas coisas daqui. Então, eu acredito que se eu conseguir ajudar as pessoas e cumprir as minhas obrigações, tá bom, eu não preciso de mais nada. E aí? É o sistema dele, entendeu? Tem um comentário do Kardec nessa questão, que nós vamos deixar para, sem ser a próxima semana, a outra. Tá? O comentário dele é grande, tem 1, 2, 3, 4 parágrafos, 4 tópicos grandes. Aí a gente vai continuar comentando eles gradativamente, para a gente entender essa questão toda aqui. Tá? Nós vamos agradecer a todos, lembrando que domingo é Dia das Mães, né, gente? E nós precisamos fazer algumas homenagens às nossas mães, né? As encarnadas ou as desencarnadas, né? A homenagem, de repente, pode ser a mesma. Tem uma homenagem comportamental com as mães encarnadas, de revisão de alguns valores, de alguns comportamentos que nós temos, que são contrários até à boa educação, né? Tem acontecido muito isso, para a gente rever quem tem mãe encarnada, rever isso. Quem tem mãe idosa, por exemplo, os idosos estão carentes de alguém para conversar, de alguém para ouvir as coisas repetidas que eles têm para contar. Sabem por quê? Aí vem a explicação, né? E vem o raciocínio, né? Já pensaram? Lembram que o Freud
Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele iniciou o trabalho dele pondo as pessoas para contar as histórias delas, ouvir as próprias histórias e achar a própria cura dos problemas que estavam vivendo, ouvindo a própria história. É basicamente isso, tá? Não é isso? Rojanja, não é isso? Mais ou menos, né? Eu estou resumindo. Aí, você para e pensa assim, mas a minha mãe fica falando a mesma coisa o tempo todo. Ela conta a mesma história, fala da mesma coisa. O paciente da psicanálise, ele devia ir contar a mesma coisa várias vezes, até achar a explicação e a solução para um problema que a pessoa estava vivendo, que estava dentro daquela história que estava sendo repetida. Será, estou pondo interrogação, que os nossos velhinhos não estão precisando disso? De contar a própria história e lá na intimidade descobrir alguma coisa na repetição da história que precisaria ser resolvida e só será a partir dessa repetição? E para que isso aconteça, ela precisa de alguém com paciência para parar lá, sentar e ouvir? E quem sabe se nós podemos fazer isso? Se não tivermos mais no casamento, não está mais aqui encarnado. Mas quem sabe a gente pode fazer isso com outros idosos, com outros velhinhos que estão em creches, né? Em lugares isolados, afastados da família, de tudo. De repente fazer até uma homenagem às nossas mães, né? Indo conversar com mães que estão abandonadas em diversos lugares aí do nosso mundo aqui. Vamos pensar sobre isso e vamos homenagear de uma forma objetiva, né? Trabalhando positivamente e de uma certa forma espiritualmente em função dessas pessoas e de nós mesmos, com certeza, porque um dia poderemos ser nós, né? E eu estou pensando seriamente que eu vou ficar velho. Estou caminhando para lá. Quem sabe eu vou precisar daqui um dia de alguém para... Esse tanto que eu falo aqui, já pensaram? Se eu continuar falando assim, agora totalmente repetido, eu vou precisar de alguém que tenha paciência para me escutar? Né? Então já fiquem atentos. Vamos terminar então agradecendo a Deus, a Jesus, né, pela oportunidade. Estender as nossas vibrações de hoje já na semana que vai comemorar no domingo, né, o Dia das Mães, pedindo a Ele que as ilumine, que as abençoe, que as proteja a todas e que nós possamos participar dessa vibração, dessa sintonia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja.